pé nessa hora. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela aí no livro de Mateus 14, 32. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Santo és o Senhor. Glória seja dada a ti. Que diz assim: subiram ambos para o barco, o vento cessou. Coloca a sua Bíblia na sua cadeira, liga de pé. Olha comigo nessa noite. Deus, o Senhor sabe, ó Pai, as minhas limitações, ó Pai, o Senhor sabe, ó Pai, as minhas dificuldades. Pai, não é nada sobre mim, é tudo sobre ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco, continue falando conosco nessa hora, Senhor Deus, através da tua santa palavra, Senhor. Que haja cura, Senhor. Que haja, Senhor Deus, libertação, que haja restauração, Senhor. Pai, o teu nome, Senhor Deus, é poderoso, Senhor, para fazer, Senhor Deus, tudo, Senhor Deus, o que o teu povo precisa, Senhor. Pai, o Senhor sabe, Senhor Deus, que de mim eu não posso fazer nada, Senhor. Mas eu creio em ti, Senhor. Eu creio no teu nome, Senhor Deus, que é poder. Eu creio no teu nome, Senhor Deus, que faz milagres, meu Pai. Eu creio no teu nome que cura, Senhor Deus. Pai, é o que nós te pedimos nessa noite, Pai. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar nessa noite. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Meus irmãos, o capítulo 14 de Mateus começa com um fato muito interessante. O próprio Jesus disse que este homem, nascido de mulher, não tinha alguém da sua altura. E começa com a morte de João Batista. O capítulo 14 começa com o quê? Com a tragédia. Qual é a tragédia? A morte de João Batista. João Batista foi morto. João Batista perdeu a cabeça. E a vida continua. A palavra continua sendo pregada. Jesus continua pregando. No 14:22 já é algo diferente. Agora já não é mais morte. Agora já é vida. Agora já é milagre. Qual é o milagre? Qual é o milagre? O milagre é de Pedro. Mas quando nós lemos um pouquinho para trás, também tem a multiplicação do quê? Dos pães. O que eu aprendo com isso? Vai ter dificuldade, vai ter milagre. Depende de quem? Depende de nós. Mas o que eu quero ministrar nessa noite é do 14:22 em diante. Depois da multiplicação dos pães, Jesus deu uma ordem. Jesus deu uma ordem para os seus discípulos: pegasse o barquinho e atravessasse, entrasse no mar. E quando nós vamos ler algumas traduções, meio que Jesus obrigou aqueles homens a entrar no barco e mandar eles ir. Então, a tempestade ela não nasce de uma hora para outra. Uma tempestade, ela não é um simples estralar de Deus. Eu creio que aqueles homens, sendo pescadores, eles já tinham visto que o tempo não estava para navegar. Mas mesmo assim, o que eles fizeram? Eles obedeceram a ordem de Jesus. Eu creio que um disse para o outro lá: deu ruim agora. Olha a tempestade que está formando. E Jesus manda a gente e sobe. E quando
na igreja que eu fui batizado. E essa visão está se cumprindo agora. Se fosse Deus usou alguma pessoa, eu já estava questionando. Falei, o tempo passou, Deus não está nesse negócio não. Isso não é verdade. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da nossa vida. Mas não livra de nenhuma tempestade. Deus me deu uma frase esses dias, eu pedi para a Juliana marcar, minha esposa: permanece no barco, não fuja do barco. E aqueles discípulos, eles entrou no barco, mas sempre tem um que não se conforma de só estar no barco. Sempre tem um que quer viver algo mais. E hoje, nesse barco, nessa campanha de 12 dias, sou eu. Se você quer ser esse, é com você. Mas eu quero ser este que não conforma só em estar no barco. Quando nós lemos o 29, diz assim: Jesus disse: venha, Pedro, desce do barco e anda sobre as águas. E foi até Jesus. Antes disso acontecer, este mesmo dos homens que estava neste barco, cumprindo a ordem de Jesus, desesperado, quando nós vamos ler e estudar, alguns estudos, diz que eles já estavam no meio. Eles já estavam onde? No meio do mar, como você preferir. Para voltar, tinha metade. E para chegar do outro lado, também tinha metade. Mas eles não contavam ainda que Jesus estava andando sobre as águas. Jesus estava andando sobre as águas. O milagre já estava indo ao encontro. Quantas vezes nós fomos no meio, Jesus já está vindo ao nosso encontro, nós desistimos e voltamos para trás. Não é hora de desistir. Não é hora de voltar. Você já chegou aqui. Você já chegou no meio de maio. Por que você quer voltar? Lembra que está no meio. Voltar para quê? Jesus já vem andando sobre as águas. O dono do milagre já vem andando sobre as águas. Ele já vem andando. E aqueles homens desesperados começou a dizer: é um fantasma. Aí Jesus disse: sou ele. Aí Pedro disse: eis o Senhor. Manda que eu vou ter contigo. Eu já começo a ver um discípulo. Se é no dia de hoje eu falar, o discípulo aposta um denário, o aposta 50, que esse homem vai afundar. E todos ficaram no bar. O lugar mais seguro era onde? Com toda a tempestade, com todo o vento, ainda era o mar. Mas Pedro, ele não queria viver só no bar. Eu não quero viver só aqui no bar, na campanha de 12 dias. Eu quero viver milagres, quero viver o sobrenatural de Deus o ano todo. E esse homem, ele desce do barco, ele coloca o pé em cima das águas e começou a ir de encontro a Jesus. E os outros vão olhando e ele vai de encontro a Jesus. Mas no meio das nossas trajetórias, tem um dia que nós queremos nos desviar também. Mesmo que Jesus nos dá uma ordem de se
vai, mesmo que nós estamos no barco confortável, mesmo que nós estamos recebendo uma palavra do Senhor Jesus, estamos vivendo o sobrenatural, as tempestades vêm, o vento vem, e o vento veio na vida de Pedro, e Pedro começou a afundar. Mas Pedro, ele tem algo que é surpreendente. Pedro era pescador. Pedro não é eu que não sei nadar. Pedro, ele poderia voltar para o barco como? Nadando. Porque quando tinha Jesus, está na praia, ele pulou no barco e foi de encontro nadando. E aqui não. Ele diz, opa, aqui vai ser diferente. Eu não vou viver o milagre pela metade. Eu não vou voltar nadando. E Pedro nessa hora não teve tempo de dizer: Senhor maravilhoso, grande, soberano, Pai da eternidade. Porque tem hora na nossa vida que não dá tempo de fazer isso. Tem situações na nossa vida que nós vamos dizer: Jesus, o que vai ser? Ou o Senhor age, ou eu vou morrer. Quantos de nós já passamos essa situação? E não te dá tempo de mandar uma mensagem? É ali naquela hora. E o negócio é feio. E quando nós vemos aqui o 30 diz assim: respondendo, porém, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: salva-me, Senhor. Prontamente, Jesus, estendendo a mão e ergueu e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? A dúvida pertence a mim e a você. Muitas das vezes nós deixamos o inimigo colocar essa dúvida. Muitas das vezes nós deixamos o inimigo colocar essa dúvida. Porque muitas das vezes nós tiramos o foco. O foco de Pedro naquela hora, quem era? Jesus. O foco seu e meu, quem é? Jesus. E se eu e você tirar o foco, nós vamos afundar. Então, não vamos tirar o foco do Senhor Jesus nesse ano. Vai ter provas? Vai ter umas ondinhas? Vai ter uns ventinhos? Vai ter uns desertos? Vai. Mas vamos continuar com foco em Jesus? Porque quando nós mantemos o foco em Jesus, o milagre não é só para nós. O milagre não é só para nós. A gente lê o 32 diz assim: subindo ambos para o mar, o vento cessou. O milagre não foi só para Pedro. O milagre não é só para mim. O milagre não é só para minha esposa. O milagre é para todos nós que mantemos o nosso foco em Jesus. Quer viver milagre? Foco em Jesus. Quer andar sobre as águas? Foco em Jesus. E quando as tempestades vêm para nos afundar, não aceite. Clame e diz: ó, eu vim andando, eu vou voltar andando com Jesus. Vou entrar, e quando Jesus entrar comigo, o vento vai cessar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! E o milagre é para todos. O 30 diz assim: e os que estavam no barco os adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Ele andou e voltou com Jesus. E todos os seus amigos
no barco viveu o milagre. Todos viveu o milagre. Precisa de um para todos viver o milagre. Eu sou esse na minha casa. Eu sou esse na minha casa. Eu sou esse na minha família. E você? É um desses? Ou é um que fica lá no conforto do barco? Você pode ficar no conforto do barco. Mas muitas das vezes, um passo de fé vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Dá um passo de fé. Já chegamos no mês de maio. Amém?